Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast do Conexão Rede Petro RJ. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um espaço criado para trocar ideias, para a gente receber aqui experts no setor de óleo e gás, que tem muito know-how, muito conhecimento para trocar ideias mesmo com empresas de médio, pequeno, grande porte, interessados nesse segmento. Bom, o meu primeiro convidado não poderia ser ninguém diferente dele, nosso presidente da Rede Petro, Roberto Mansur. Quero te agradecer muito honradamente pelo privilégio de estar aqui conduzindo esse podcast ao seu lado, Roberto, e ao lado também de outros grandes especialistas que vão vir aqui dividir a bancada com a gente. Muito obrigada desde já, Roberto, suas honras. Eu que agradeço a oportunidade de estar inaugurando, fazendo o episódio número 1 do Conexão Rede Petro RJ. Eu sou Roberto Mansur, né, estou atualmente como presidente da Rede Petro RJ, no meu segundo mandato, que vai até 2027, né? De profissão, sou contador, né? Sou sócio da Recall Ledger Contadores, uma empresa de contabilidade e consultoria, há 26 anos no mercado, e estou doido para conversar com você, de contar as novidades, tanto da rede quanto do mercado de contabilidade. Que bacana, muito legal, Roberto. Bom, vamos começar falando de rede, né? Afinal de contas, a Rede Petro RJ é o grande patrocinador desse projeto que o Roberto Mansur está inovando, trazendo aqui à frente da presidência. Então, acho que a gente tem que abrir esse canal, começando a falar da rede. O que é a Rede Petro hoje? Para quem ainda não conhece, para quem está chegando agora, para quem já trabalha no segmento e ainda não conhece a instituição valiosíssima, que tem anos aí no Rio de Janeiro, em outros estados também, né? Trazendo a importância, a relevância do setor de petróleo e gás. Então, nós somos a Rede Petro RJ. O que nós fazemos? Nós conectamos empresários de pequeno, médio e até grande porte com grandes players do mercado, né? A nossa intenção é estar sempre colocando os nossos membros de frente para os grandes compradores do segmento. E fazemos vários eventos, né, trazendo painéis com pessoas notadamente reconhecidas, né? Já fizemos eventos com Petrobras, Transpetro, empresas do segmento naval, estaleiros, né? E já vou te contar uma novidade sobre o próximo evento, mais para frente. Mais para frente? Mas olha só, eu sei que hoje você também é um dos líderes sócios da Recall Ledger, empresa de contabilidade renomadíssima aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu quero voltar lá atrás ainda, Roberto. Me conta aí que história é essa de roleta russa no rock and roll. Como é que foi de roleta russa para contabilidade? Como é que foi isso? Luana, você está preparada? Bora? Ué. Então, contando um pouco do meu passado, eu tive uma infância pobre, mas nascer pobre não foi a escolha minha. Morrer pobre, sim. É isso aí. E eu estava num segmento de rock and roll, heavy metal. Eu cantava em algumas bandas de heavy metal, e uma delas se chamava Roleta Russa. E uma vez, fazendo um show no Circo Voador, quando eu voltava, eu andava de ônibus naquela época, eu morava na zona norte do Rio de Janeiro, num bairro chamado Riachuelo, e eu, ao passar em frente, tinha lá um anúncio, curso técnico de contabilidade. Cheguei em casa e falei, mãe, a gente tocou lá no Circo Voador, só tinha senhora, uma meia dúzia de pessoas, isso não é pra gente. E aí, a partir daí, eu tomei duas decisões. Uma, vou estudar contabilidade, né? Eu vou fazer técnico de contabilidade. Isso eu tinha entre 16 e 17 anos, eu não tinha nem nascido ainda. E a segunda decisão foi cortar o cabelo e pedir demissão da banda. Como é que era o Roberto antes? Era barbudo? Era cabeludo, era heavy metal. Era cabeludo, cortei o cabelo, pedi demissão da banda. E foi a primeira grande decisão da minha vida, né? Deixar a música e seguir pelo caminho de contabilidade. Eu falei para os meninos, né? Nós éramos garotos na época, olha, a gente é ruim, a gente não vai fazer sucesso com música, né? A gente é pobre, tem esses caras aí, Barão, Paralão, mas eles vão fazer sucesso, né? Vocês estavam ali só no show de abertura, né? Isso, eu vou estudar contabilidade e vou dar uma vida digna melhor para minha mãe, para minha família, depois que eu quero constituir. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu diria que a gente nunca está preparado, né? Nunca sabe as escolhas que a gente faz. E aí deu tão certo que eu dei certo como contador. E Barão e Paralamas deram certo. Nenhum dos nossos garotos que tocavam com a gente deu certo como música. Cada um seguiu
um caminho diferente, estão todos bem, graças a Deus. E na sequência eu acabei, né, formando técnico de contabilidade. 10 anos depois eu me formei em bacharel em ciências contábeis, né, e começa essa história da Recall Ledger, né, há 26 anos já no mercado. Me juntei a um grupo de sócios que tinha na época. A gente era uma sala pequena e hoje a gente está num ambiente muito profissional, um ambiente de 400 metros quadrados, assim, e crescimento, focando no crescimento. Mas essa é aquilo que a gente não sabe sobre você. Pois é, que a gente gosta de saber, né? Afinal de contas, por trás de todo grande profissional, por trás de todo líder, sempre existe aquela pessoa que a gente se interessa em conhecer, o lado humano, que a gente sabe que o Roberto é pai de 4 meninas. Não é isso, Roberto? Nenhuma delas foi para contabilidade, né? Todo mundo fugiu dos números aí, né? Graças a Deus. Bom, agora aqui, ó, Roberto, como é que é a conexão entre Recall Ledger e Rede Petro hoje? Então, eu tenho meu escritório, né, que é onde eu convivo a maior parte do tempo, né? Hoje eu sou o único sócio. Recentemente a gente fez uma joint venture com um grande escritório de contabilidade, mas hoje basicamente eu sou o único sócio, né? E eu sempre fui muito inconformado. Dizem que o mundo é dos inconformados, né? Então eu sempre tentei buscar mais, né? Tentar devolver para o município, para a cidade, né? Para os empresários, aquilo que a vida me deu. Então como é que eu posso contribuir? Eu não sou tão abastado financeiramente, então eu vou contribuir com o meu empreendedorismo, né? Com o meu conhecimento, né, do mercado. A Recall Ledger hoje é uma empresa que ela é conhecida por atender empresas do segmento de óleo e gás e naval. Então a gente tem muito cliente nesse segmento. Então eu vou juntar todo esse meu conhecimento, né, esse meu networking, vou tentar devolver para a sociedade em termos de conexão mesmo, sabe? É o que a gente faz na Rede Petro, é marcar evento, é levar aquele médio e pequeno empresário que às vezes não tem uma oportunidade de lidar diretamente, falar com um comprador de um grande player do mercado, né, da primeira camada, e tá colocando ele ali frente a frente, né? Eu costumo dizer, olha, eu vou lá, recebo o pênalti, boto lá assim, na cara do gol para bater o pênalti, aí é contigo. É isso aí. Como é que a Rede Petro fortalece hoje essa cadeia no setor de óleo e gás? Então, nós temos algumas ações, né? Uma delas é essa que a gente está começando hoje. Sim. A gente também tem a RPR TV, que mais no passado a gente gravava entrevistas com vários segmentos. A gente está retomando, está nessa retomada agora, né? E dando visibilidade aos nossos membros, né? Hoje nós somos mais de 50 membros, e sempre trazendo novidades do segmento, novas tecnologias, tudo que está acontecendo de novidade, né? Por exemplo, toda vez que entra uma empresa de grande porte chegando aqui, a gente tenta fazer conexão com ela para que, principalmente empresa internacional, para que a gente possa fazer um contato e levar os nossos membros e fornecedores no sentido olha, como é que você está buscando fornecedor? A gente tem vários aqui, a maioria deles tem certificações, a maioria deles tem um CNPJ, está vivo, é diferente de você jogar no Google lá e tentar achar alguém que vai, né, resolver algum problema, alguma solução, né? Então a gente hoje é uma entidade sem fins lucrativos, né, que vamos fazer 20 anos, muitos desafios. 20 anos muito bem comemorados. Agora, coisa que a gente observa, né, que a gente até ouve as médias e as pequenas empresas falando, na verdade, elas sonham, elas almejam chegar à indústria naval, ao setor de óleo e gás, mas pensam que o caminho é muito tortuoso, é muito difícil, as exigências são muito maiores, até por conta do nível de qualificação e de certificações. Como é que é essa trajetória? Então, a sua narrativa, ela está bem fundamentada. Se você não está num grupo que vai te ajudar, vai te fortalecer, o caminho é mais difícil, né? Então a gente sempre recomenda empresas que queiram se conectar com grandes players do mercado, Luana, e tentar mesmo fazer conexão com empresários que já conhecem o caminho, já trilharam aquele caminho. Tipo assim, vamos junto, né? Por quê? Talvez seja menos desafiador, né, nesse sentido, porque assim, você do nada, assim, você tentar entrar num site da Petrobras, tentar se cadastrar do nada, você vai ter dificuldade. As portas são fechadas ainda nesse sentido, não te diria né? que não são portas fechadas, mas tem um nível de exigência, de documentação, de especificidade que aquela empresa que nunca trabalhou com o segmento, nunca
trabalhou para grandes empresas, elas podem ter algum nível de dificuldade. Então, hoje na rede, ela encontra esse acalento, a gente está sempre lá, em vários eventos que a gente faz, essas empresas âncoras, elas levam os compradores dela, então a gente pode chegar lá, ficar 5 minutos de frente para aquela empresa ali, numa rodada de networking, rodada de negócio, como a gente fala, né? E ela poder falar lá do produto dela, entender como que eu faço para me cadastrar, qual é o canal, qual é o site, é por e-mail, tem um QR Code, tem um link, né? Então ela já sai dali com um dever de casa para fazer, que é conseguir as documentações que são exigidas, né? Eu acho isso ótimo, sabia? Eu acho que as pessoas falam mal do Brasil, eu acho isso ótimo, todas as grandes empresas exigirem mesmo documentação, exigir certidão negativa, para saber que está tudo certinho, entendeu? Eu acho que, e na rede nós temos vários desses fornecedores, vários desses membros que estão todos certinhos, sabe? Eles conseguem tirar as certificações ISO 9014. Isso é muito importante ter uma empresa como a Recall, por exemplo, e o time de assessoria jurídica, né, que a gente vai trazer aqui mais para frente num próximo episódio, falando sobre qual é o caminho, como fazer, e aí esse trabalho de consultoria que os parceiros ali envolvidos na rede podem auxiliar para que esse colega que está chegando, essa nova empresa que está chegando, seja também mais um fornecedor, fortalecendo o grupo. Agora, mudando de assunto, trazendo de volta a questão aqui para Niterói. Niterói Energy, já podemos falar a respeito? Sim, sim. Posso vender o jabá? Claro, vamos embora. Então, no dia 19 de novembro deste ano, nós estaremos fazendo a 4ª edição do Niterói Energy. Vai ser no CDL Niterói. Vai ser iniciar às 8h30 com o café da manhã e vai até às 13 horas. Teremos apresentação de grandes players do mercado, grandes nomes. A Rede Petro também vai fazer uma apresentação e, após as apresentações e os painéis, nós faremos uma rodada de negócios para até 50 empresas. Então, a gente em breve vai soltar o link de cadastro, nós estamos esperando uma expectativa de 120 empresas para esse segmento, em breve nós vamos soltar o link para o cadastro. Então, já coloca aí no Save the Date, 19 de novembro de 2025, das 8h30 da manhã às 13h, CDL, Niterói, Centro, Rua Andrade Neves, 31, Centro de Niterói. Vejo você lá. Até breve, mas espera aí que não acabou ainda não, ainda tem mais. Se você quiser, já clica lá nas redes sociais da Rede Petro RJ, segue pelo Instagram, segue pelo Facebook, para você ficar atento a todas as novidades, a todos os eventos que estão por vir, porque 2025 só parece que acabou, mas tem muita coisa boa para acontecer ainda, e talvez este ano ainda possa ser a sua oportunidade de estar chegando para a associação, a esse novo grupo, para estar conhecendo novas pessoas, para estar se inserindo no mercado onde os grandes estão, e é isso aí, né, Roberto? Sim, correto. Bom, a gente já falou sobre as novidades, o que está por vir, mas em comemoração a esses 20 anos também, existe um projeto muito especial que se trata de um livro onde memórias vão ser resgatadas de presidentes, colaboradores que há anos estiveram colaborando para o crescimento da rede, e hoje você está nesse processo autoral de documentação literária do que é a Rede Petro hoje, né, Roberto? Correto. A gente costuma dizer que esse vai ser mais um filho, assim, né? A gente já está trabalhando nesse projeto já há algum tempo, né? A gente está em fase agora de levantamento, né, de documentos, né, do passado, fotos, registro. A gente vai fazer um timeline, uma linha do tempo, né, de quando tudo começou lá em 2006, sempre com o apoio do Sebrae, né? O Sebrae sempre nos apoiou desde o começo, e no meio do caminho outras entidades como o Firjan, CDL, né, estiveram sempre com a gente nesse caminho. Então a gente vai meio que neste livro ter basicamente três sessões, né? Uma primeira sessão vai ser contar a história da rede mesmo, né? Através de alguns personagens, dar voz também a alguns membros, né, que são importantes, né, na rede ainda, não é que foram, eles continuam sendo importantes, né? Principalmente na época da pandemia, né, porque foi difícil, né? Você ter uma rede que você se encontra, né, uma vez por mês, e na pandemia vai todo mundo para casa, ficar preso. Então, o presidente anterior, o Carlos Eduardo, né, ele nos ajudou muito nesse sentido de manter as reuniões online, né, a gente fazer circuitos online, e a rede hoje conta, né, com mais de 50 membros, né,
E sobre o livro, voltando ao livro, né? As outras duas partes do livro, a gente vai contar um pouco a história do petróleo e gás, né? Em 1900, alguém furou, não dá o spoiler, e saiu lá um petróleo. A gente vai contar um pouco dessa história de uma forma um pouco lúdica, menos pesada, assim, né? E a terceira parte será parte de entrevista. Nós vamos entrevistar vários presidentes de grandes empresas do setor, pessoas influentes nesse mercado, tanto do petróleo, gás, energia, quanto naval, né, energias renováveis. Então a gente já tem já está tudo mapeado. E a ideia não é que esse livro ele seja apenas um álbum de fotografia, sabe? Algo que você vai deixar ali na estante. A ideia é a gente evoluir esse livro com as entrevistas todas com QR Code, onde as pessoas possam, daqui a 10, 15 anos, por exemplo, deixa eu ver a entrevista da presidente da Petrobras, deixa eu ver a entrevista do membro tal da Rede Petro, deixa eu ver a entrevista do presidente da Transpetro, da Firjan, do Sebrae. Então a gente vai ter sempre essa entrevista lá viva, né, no nosso canal do YouTube, lógico, puxando pro livro ali, né? E teremos também, como eu posso dizer, links, né, que puxem as informações de como é que está o segmento no mercado, né? Como é que estão a extração dos barris de petróleo no mundo, cotação, tudo link atualizado. Quando qualquer leitor queira pegar esse livro e ler, se ele clicar lá no link, ele já vai ter a informação atualizada. Então a ideia da gente é ter esse livro, lançá-lo na Rio Gás em setembro do ano que vem. Tá perto, hein? Tá perto, falta pouco tempo. Já estamos ansiosos, leitura obrigatória. Sim. E a ideia é a gente fazer inicialmente uma tiragem de 1.000 livros, né? Estamos fechando com alguns patrocinadores também que possam apoiar. E assim, vai ser o meu filho. Eu estou fazendo mais algumas outras ações também sem ser o livro, você me permite contar? Claro, por favor. Legal. Então, nós estamos com mais algumas ações, né, nesse segundo mandato. A primeira delas é esse podcast aqui com a equipe super competente da Conecta. E muito obrigado por tudo. Outras coisas que nós estamos fazendo são a logomarca. A gente está dando uma atualizada na logomarca, porque a gente acha que essa logomarca vai passando o tempo, ela pode ter ficado um pouco defasada em relação ao tempo. Acho ela bonita, mas ela pode melhorar. Pode, sempre pode. Afinal de contas, a gente fala de inovação o tempo todo, né? E a gente está aqui para se lançar, a gente tem que repensar o branding, que nova cara se conecta, que faz essa conexão com os novos que estão chegando, com as grandes empresas. Então, a Rede Petro está de parabéns em estar se reposicionando com a chegada de uma nova marca que vai fixar, com certeza, na mente dos consumidores. Obrigado. Bom, a gente fala muito sobre futuro, muito sobre as expectativas. É claro que a gente vai estar sempre de olho nas novas tendências, como é que a IA pode ajudar o setor de óleo e gás nesse projeto, nessa nova temporada que está por vir. A gente fala de 2026 para a chegada do livro, mas que para alguns parece tão distante, está nada, já está batendo a porta. E assim, a gente piscou, passou agosto, a gente já chegou praticamente em dezembro e as coisas acontecem novamente. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para você que é profissional do setor de óleo e gás, que ainda está se posicionando no mercado, até quando você vai ficar do lado de fora, não vai se posicionar no digital, não vai se posicionar frente a grupos que representem as suas áreas de interesse? Olha, o mercado está aí, as oportunidades são grandes, né? Apesar dos fatores macroeconômicos que afetam a economia do Brasil, mas ainda existem oportunidades tangíveis que o pequeno, médio e grande empresário pode almejar. Não é isso, Roberto? Correto. E dentro da sua narrativa sobre IA, uma coisa curiosa, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra do meu segmento de contabilidade e um companheiro que estava comigo começou a falar de IA. E aí, depois a gente abriu para perguntas e respostas, um interlocutor, alguém da plateia, perguntou: então vocês estão dizendo que a IA vai substituir a contabilidade? Falei: não. Jamais. Não vai. A IA não vai substituir nada. Mas aqueles contadores, médicos, dentistas, advogados, jornalistas,
qualquer profissional que souber usar a IA a seu favor, vai atender mais clientes que aquele contador, que aquele médico, que aquele dentista, que aquele jornalista, que aquele advogado não usar. Vai ser simples assim, ele vai Exatamente. atender mais. Com isso, a tendência é ele ganhar mais dinheiro, mas o papel do contador, do dentista, do médico, do advogado, do jornalista, vai continuar lá. Mas a IA já aconteceu, ela é uma realidade, Sim. né? Isso É. vale também para o nosso segmento de petróleo e gás, né? E ai de nós se pensarmos que a gente consegue ficar de fora, que a gente não vai se atualizar, que a gente é insubstituível. Não, aliás, nós humanos não somos insubstituíveis, mas a gente pode ter aquele plus, né? Aquele upgrade. Bom, e um assunto que tem tirado o sono de muita gente, muitas empresas, quando se fala de reforma tributária já prevista para 2026, o papel da contabilidade nesse processo, para minimizar os impactos às empresas, Roberto, como é que fica e como é que contextualiza isso dentro desse setor de óleo e gás? Então, ótima pergunta, Luana, obrigado pela pergunta. É, todo, todo tipo de imposto, tributação, ela vai mudar toda, né? Isso vai entrar gradativamente até os próximos 5 anos. Mas agora, já no próximo ano, 2026, já entra algumas informações, né? Os novos impostos, vamos chamar IBS e CBS. E todas as empresas vão precisar conversar tanto com o contador quanto com o advogado tributarista para poder olhar novamente a forma que ela monta a planilha de custos dela, a forma que ela monta a planilha de preços dela. Isso vai mexer muito. Então, você que é empresário do segmento de petróleo e gás, de qualquer outro segmento, você sim vai precisar realmente de ter bons profissionais ao seu lado para te orientar no sentido de como eu formo o meu preço agora, né? Então, isso vai ser fundamental. E assim, a reforma tributária está prevista para entrar full daqui a 5 anos, mas ela vai entrar Uhum. gradativamente, aos poucos ela vai entrar. Então, assim, o momento é agora já de começar a repensar, a rediscutir contratos, né? Para alguns clientes eu estou até já Uhum. sugerindo que eles coloquem uma cláusula no contrato dos nossos clientes para com os clientes dele, tipo assim, caso o governo venha a mudar a tributação, os valores poderão ser revistos, né? Então, assim Uhum. vai ser muito bom o empresário ter esse olhar mais crítico sobre os produtos e serviços dele, que vai mudar, mas vai mudar muito. Nossa, isso dá medo de pensar, né, Roberto? O impacto financeiro pode ser crucial, decisivo para algumas empresas que não estão preparadas com a gestão financeira, com o controle dos gastos, a contabilidade bem alinhada. Sim, sim, né? Como eu expliquei ainda há pouco, né? Quem tem A e quem não tem A. É. Quem tiver com bons profissionais próximos ali, talvez saia na frente daqueles que não estão olhando muito para isso agora, porque vai chegar uma hora que talvez o preço praticado hoje, tanto do produto ou do serviço, ele não vai conseguir ser o mesmo preço lá na frente, né? A composição vai ser totalmente diferente, né? Talvez a gente É. pudesse até sugerir um podcast para tratar disso com algum membro Vamos. Uau, da vamos. rede. Tomaria Claro, isso? com certeza, vamos alinhar, vamos aí, já vamos programar, fazer a nossa programação aqui para os próximos episódios. A gente Já traz um para você que especialista tributário para falar com riqueza de detalhes. exatamente, para você que se interessa sobre o assunto, para você que já acendeu aquele sinal vermelho aí, para você ficar de olho no canal da Rede Petro, vou aproveitar para te pedir essa pausa aí, para você seguir aqui o canal, ó, já aproveita, você que está ouvindo a gente, assistindo, já vai lá no canal do YouTube, já dá a sua clicada, ativa o sininho, para você ficar atento a todos os lançamentos dos demais episódios que estão por vir dessa conexão Rede Petro. A gente já falou sobre as novidades, mas eu quero ouvir mais sobre as perspectivas de futuro da Recall Ledger hoje. Ok. Como eu te falei, né, os 26 anos já se passaram, né? E agora a gente tem que olhar, e os próximos 26 anos, né? O futuro é amanhã, é semana que vem. O futuro não é, ele já começa amanhã, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos realmente implementando mais processos, mais sistemas, mais IA, mais inteligência na contabilidade. Para quê? Para que a gente ganhe tempo. Eu costumo falar para os meus colaboradores, nós precisamos comprar tempo de processos que são manuais, processos que tomam muito tempo,
né, que você está lá digitando um e-mail, você está fazendo um cálculo na mão, está preenchendo planilha, isso era do tempo da sua avó. Hoje, os tempos são outros, então a gente está nessa pegada muito grande para a gente poder realmente ter tempo para poder dar mais atenção aos clientes, poder analisar com mais calma os resultados, apresentar relatórios, poder visitar o cliente, estar mais junto dele, né, principalmente nessa nova fase que vai virar agora, né, de novos impostos. Então a gente está nessa pegada, a gente consegue ver os próximos 5, 10 anos numa pegada muito tecnológica, com relatórios incríveis, fidedignos. É isso. Rede Petro hoje está onde no Rio de Janeiro e como é que é formada essa equipe que está ao seu lado? Afinal de contas, a gente sabe que juntos somos mais fortes, que ninguém faz nada sozinho, e que todos os olhares atentos, a expectativa de chegada mais longe é o caminho mais certeiro, né, Roberto? Correto, como, né, eu não estou sozinho, né, eu estou no cargo de presidente, mas eu tenho comigo vários diretores, né, a gente tem diretor de marketing, nós temos diretor de novos negócios, nós temos diretor financeiro e administrativo, né, que ajudam, sempre ajudaram, nós temos uma secretária executiva que toca todo o processo, e temos mais vários outros diretores da rede que apoiam a gente, né, nesse desafio diário, né, que é estar sempre conectando, buscando mais tecnologia para trazer, identificando oportunidades de negócio, eventos, né, deixar aqui já meu agradecimento a todos os diretores e todos os membros, né, vocês fazem parte dessa história, né. É isso, então. Muito obrigada pela honra, mais uma vez, de estar aqui ao seu lado, conduzindo esse bate-papo gostoso, leve, saudável, informativo, sobre a conexão Rede Petro. Obrigada, o prazer é todo meu pelo convite, e conte sempre comigo, sempre que precisar. Vai ser um prazer muito grande. Luana, eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez, e não deixe de assistir o nosso episódio número 1 de muitos que ainda virão, tá ok? Um abraço, até lá. E lembrando mais uma vez, a Conexão Rede Petro está no canal do Spotify, pelo YouTube, você pode acompanhar também alguns trechos mais interessantes e todas as informações sobre os próximos lançamentos através do Instagram e do Facebook. Então já se conecta, já entra logo aí nessa conexão com a gente e fique ligado nos próximos episódios. Tchau, tchau!